Olá, ouvintes da Seridó News, a apresentação do programa Zeca Pantaleão. Eu sou Simval Salomão, ex-prefeito de Florânia, e quero desde já agradecer aqui a participação especial que eu estou fazendo nesse programa ao nosso amigo Zeca Pantaleão. Olá, Zeca, tudo em paz? Zeca, eu quero aqui desde o início já dizer ao pessoal que eu faço um trabalho nas redes sociais, então quem quiser me seguir, saber como se deve fazer uma política de forma diferente, trabalhar em conjunto, contribuir, ter uma participação colaborativa, é só me seguir nas redes sociais. O meu Instagram é @salomão.xyz e o meu Facebook é Simval Salomão 007. Se você quiser me acompanhar pelo canal do YouTube, é só me seguir através do Fazendo Diferente na Política. E você vai ter todas as informações, todas as formas que eu penso e como você pode fazer diferente. Eu aqui, Zeca, já agradeci pelo convite e quero falar sobre um tema muito interessante. É um tema que está no noticiário político, que está todos os dias debatendo na casa das pessoas. E qual é esse tema? Vai ter ou não eleições em 2020? E isso é um tema que, devido ao Covid, estão se perguntando diariamente como isso vai acontecer. A primeira coisa que nós devemos entender, que nós devemos começar a pensar, uma coisa que está intrínseco aí, se vai ter ou não eleição em 2020, e as pessoas gostam muito de misturar os temas, é uma coisa a respeito da unificação de mandatos e outra prorrogação de mandato ou adiamento das eleições. Esse tema prorrogação e adiamento das eleições, Zeca, está muito confuso. Algumas pessoas falam adiar, que seria só alguns meses, e outro prorrogar propriamente o mandato que está acontecendo hoje, que são dos prefeitos e vereadores. A primeira situação é essa: você tem que distinguir o que é prorrogação e o que é unificação das eleições, que são dois temas muito importantes, mas que precisa ter uma distinção. Às vezes a pessoa é a favor da unificação, mas não é a favor da prorrogação, e daqui a pouco vocês vão entender isso. Para começo de história, para existir a mudança da data da eleição, hoje o Brasil exige que tenha uma emenda à Constituição Federal de 1988. E no Congresso a gente já encontra essas emendas, as mais recentes. A primeira é a PEC, a mais recente PEC, que é Projeto de Emenda à Constituição, Zeca, é a PEC 143/2019. Ela é do senador Luiz do Carmo, do MDB do Goiás, que altera a duração de mandatos dos prefeitos e vereadores eleitos em 2020, para viabilizar a coincidência geral dos mandatos a partir de 2016. Então, só você pegar o objeto dessa PEC, caros ouvintes, telespectadores que estão agora me assistindo, você já percebe que nessa PEC está incluída as duas coisas: a prorrogação de mandato e a unificação de eleições, que é um tema que eu já vou entrar nele. Espera só um pouquinho que eu já chego nos pontos favoráveis e nos pontos contrários da unificação das eleições. Afinal de contas, tudo tem o bônus e tudo tem o ônus, que a gente precisa entender para saber optar qual é a melhor. Ainda existe uma ideia semelhante, que é a PEC 123 de 2019, do senador Marcelo Castro. Essas duas propostas estão na Comissão de Constituição e Justiça e tem como relator o senador Marco Rogério, do DEM de Roraima. Quando a gente fala que está na Comissão de Constituição e Justiça, você já tem que ter um alerta. O que é esse alerta? É que essa proposta está avançada. Afinal de contas, aqui no estado do Rio Grande do Norte, o deputado João Maia apresentou uma unificação, uma coincidência de mandato através de uma emenda de proposta à Constituição no ano de 2007. E essa PEC, porque os interesses da nação não confluíam para esse entendimento, simplesmente não andou como essas duas outras estão andando, como essas duas outras estão sendo tratadas pelo Congresso Nacional. Afinal de contas, no Congresso Nacional existe a polaridade, existem pessoas que querem a unificação, existem pessoas que querem a prorrogação de mandatos e tem pessoas lá que não sabem realmente para que estão lá. Mas isso é um caso para outra participação que a gente faça nesse programa. E aí, quais são os pontos
contrário à unificação de mandatos. Antes de falar na prorrogação de mandatos, vocês precisam entender. Tem a unificação de mandatos. E o que é que as pessoas falam, o que é que os especialistas, os estudiosos falam sobre a unificação de mandatos? Porque antes de pensar em prorrogar o mandato, a gente tem que saber qual é a consequência de unificar esses mandatos. E para alguns especialistas que são contrários, ele diz que as eleições, se elas forem unificadas, Zeca, ela vai dificultar muito mais o entendimento do eleitor. O eleitor vai ter uma complexidade maior em votar. Ele já vota em uma eleição para prefeito e vereador, e se unificar, ele vai ter que votar prefeito, vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República e governador. Então são muito mais cargos, e essa quantidade de cargos que vão ser colocadas em uma única eleição, segundo os especialistas, vai tornar muito mais difícil o entendimento e o debate. Eles têm medo que o debate nacional ou o debate municipal sobreponha um ao outro, e isso prejudique a democracia. Mas o que eu percebo também nesses comentários é que algumas pessoas ainda não entenderam que a informática, a tecnologia, está ampliando o debate e tem várias formas de canais de comunicação. Antigamente só era TV, só era o rádio que chegava na sua casa, que chegava para os telespectadores. Então hoje temos muito mais informação. Mas esse é um ponto importante que precisamos analisar. O segundo ponto contra, são vários pontos contra, mas vou relatar dois daqui especificamente, é a sobrecarga à justiça eleitoral. É um fato que falam os especialistas que no momento que unificar as eleições, a justiça eleitoral não vai ter a eficiência para fiscalizar desde vereador até presidente da República. E isso eu concordo, tem uma certa razão. Porém, existem os pontos favoráveis, que aqui eu cito dois. O primeiro ponto favorável é que vai ter uma redução de gastos. Hoje, no Brasil, é gasto, em média, a cada 2 anos, pelos levantamentos que eu tirei, que eu fiz, 5 bilhões de reais. Então, em vez de se gastar 5 bilhões de reais em um ano, pode-se gastar os 10 bilhões de reais em apenas um ano. O que vai o quê? Permitir com que a justiça eleitoral venha reduzir os seus custos e centralizar recursos. Então, esse ponto contra que fala que a justiça eleitoral vai ser sobrecarregada, mas também vai ter a possibilidade de ter mais recursos, economizar esse recurso de 2 em 2 anos e poder o quê? Poder fazer uma eleição unificada, poder fazer uma eleição só em um ano. E imaginar que, em vez de gastar 10 bilhões a cada 4 anos, puder reduzir isso para 7 bilhões, puder reduzir isso para 6 bilhões, porque isso realmente vai ser uma economia e vai ser uma possibilidade de unificação. Outra questão muito importante que eu falo da unificação de mandatos é porque uma gestão municipal ou uma gestão do governo, do estado, eles recebem a prefeitura, eles recebem o governo do estado e a cada 2 anos eles praticamente param para uma nova eleição. Então um mandato de 4 anos, ele termina sendo quebrado a cada 2 anos para simplesmente, em ano eleitoral como é esse ano, se existir uma tendência política maior. E isso, a legislação, ela vem trazer dificuldades. Por quê? Porque já daqui a pouco, faltando 90 dias para as eleições, não se pode mais contratar convênios federais, convênios estaduais e executar as obras. Pode até contratar, mas começar a obra não. Então, a cada 2 anos, o Brasil para. Porém, o que se está discutindo agora é a prorrogação dos mandatos. Em algumas emendas à Constituição, não fala da prorrogação do mandato. O que é? Você ganha com um tempo e no meio do mandato você prorroga ele, você ganha mais tempo. O que eu coloco com bons olhos seria uma unificação onde a regra do jogo fosse dita antes. Vai entrar os próximos prefeitos e vereadores esse ano, vamos dizer, por exemplo, caso tenha a eleição. O que vai acontecer? Tem que ter uma emenda, no meu ponto de vista, nas minhas razões, tem que ter uma emenda agora, para que se por um acaso eles vão saber, eles vão entrar já sabendo quanto tempo eles vão ter
de mandato. E aí seria uma regra justa. Então, as unificações, no meu ponto de vista, eu sou favorável, mas a prorrogação de mandato quebra a regra do jogo. Quem assumiu hoje a prefeitura, quem assumiu há um tempo atrás a prefeitura, já sabia que ia cumprir 4 anos, o eleitor votou nele para ser 4 anos. Se por um acaso tiver a prorrogação de mandato, para existir a unificação, vai existir essa quebra da regra do jogo. E isso não é interessante na democracia. Pelo que eu percebo hoje, esse é o entendimento do presidente do TSE, não aceitar em hipótese alguma a prorrogação do mandato. Porém, quem vai decidir isso, como eu disse lá atrás, quem vai definir isso é uma emenda à Constituição. Então, se é uma emenda à Constituição, se o parlamento quiser prorrogar, ele vai prorrogar. Então, quem é que vai decidir isso realmente? É o Congresso Nacional, que vai poder dizer se vai prorrogar, se vai ter coincidência de mandato. O presidente do TSE, ele só pode cumprir as regras que forem impostas. Ele diz muito claramente que não quer a prorrogação de mandatos, ele é contra a unificação, com medo da sobreposição de temas do plano federal pelo plano municipal ou do estadual pelo federal, e ele não quer essa sobreposição de mandatos, mas não é ele quem realmente determina a regra do jogo. Qual é o conselho que eu dou? Eu faço algumas assessorias, eu converso com alguns candidatos através de mentoria. O que é que eu faço? Mantenha o mesmo propósito que você vem tendo. Porque quem quer ser político, quem está sendo pré-candidato nesse momento, ou quem é prefeito, tem que entender que tem que continuar fazendo as suas ações que vise a fortalecer a sua imagem e principalmente fazer o bem à população. Imagine um candidato a prefeito agora parar de fazer suas atividades rotineiras. Isso não é cabível nesse momento, porque vai ficar muito evidente que, ele só quer a eleição. Não, o candidato a prefeito, o candidato a vereador, quando homologado nas eleições, ele só tem que refletir aquilo que ele vinha fazendo constantemente. Então, meus amigos e meu amigo Zeca Pantaleão, quero agradecer aqui a participação, espero que nós possamos conversar mais e mais vezes para trazer assuntos interessantes como esse que eu acredito. E quem quiser interagir comigo, você pode ir lá nos meus canais, no Instagram, @salomão.xyz, no meu Facebook, Simval Salomão 007 e no YouTube, Fazendo Diferente na Política. Para mim foi uma satisfação. Obrigado a Zeca e a todos os ouvintes e telespectadores aqui do Seridó News. Valeu e forte abraço.